A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, pastor Fábio aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o espiritismo, sobre o karma e espiritismo segundo a Bíblia, ok? Aproveitar para dar uma pincelada aí no assunto aí que está no momento sendo falado nas redes sociais, que é do João de Deus. Claro, Deus com D minúsculo, né? Esse João de Deus aí, do espiritismo, que ia lá fazer suas operações secretas e usava as mulheres lá, abusava, né, sexualmente, suas fantasias imundas na cabeça. Claro, usado por um espírito enganador, só podia dar nisso, né, irmãos? Então, vamos lá. O grande perigo não é a mentira, porque uma pessoa que é Deus, ou que acredita em Deus, ou que crê na Bíblia, tá? Se ela ver uma mentira, tá? Ela vai logo detectar, vai falar, não, isso não é bíblico, não é? Agora, o grande perigo é quando a mentira ela vem misturada com verdades. Né? Então é desta forma que Satanás trabalha. Satanás, né, João 8,44, ele é o pai da mentira. Então ele é inclusive Paulo vai falar para nós não ignorarmos seus ardis. Em Gênesis vai falar que a serpente era mais astuta das alimarias do campo. O que é a palavra astuta, segundo o dicionário, é a arte de ludibriar. O diabo ele tem a arte de ludibriar pessoas, porque ele não está preocupado com o seu grau de estudo, com quem é você, o que você tem, ele está preocupado com tua alma. Tua alma para ele tem valor. Assim como para Deus a alma tem valor, a alma para Satanás é a única coisa que ele quer do ser humano. Né? E para isso ele usa de vários artifícios. Um deles é a questão do espiritismo, é a religião. Né? Também não vamos falar mal da religião de ninguém, mesmo porque Jesus não criou religião nenhuma, tá? Jesus não criou religião. O que eu creio é na Bíblia e no Senhor Jesus. Vamos lá. Então, quando a mentira ela vem misturada com a verdade, é um grande problema. Por quê? Porque a pessoa leiga, a pessoa que não conhece a Bíblia Sagrada, ela vai pensar assim, olha, é uma verdade, é bíblico, né? O espiritismo é bíblico. Inclusive, ontem eu estava vendo uma reportagem e ali o presidente da Federação Espírita do Brasil falou que o espiritismo segue uma norma bíblica, de que ou segue a Bíblia, né, que diz que de graça recebeste, de graça dás, não cobram nada. Então a pessoa leiga no assunto, que não conhece a Bíblia, vai pensar assim, nossa, viu, minha religião ela é bíblica, ela está na Bíblia. E ali o diabo engana essas pessoas. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte, que a Bíblia ela não é só um versículo não, tá? A Bíblia no Novo Testamento está cheio de versículos e muitos deles para serem obedecidos pelas pessoas que a ouvem, não é? Então, muito bem, a Bíblia vai falar, vamos começar aqui lendo, né? Hebreus 9:27 vai dizer, porque aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, biblicamente falando, né, já que o Espiritismo segue a Bíblia, eles deveriam falar que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não é? Depois da morte vem o juízo, é céu ou inferno. Não vai haver várias vidas, não é? Outra prova disso é que quando aquele malfeitor morre ao lado de Jesus, Jesus vai dizer para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Peraí, aquele homem era malfeitor até aquele momento. Se ele foi um malfeitor nesta vida, era para Jesus falar para ele, filho, hoje eu vou estar no paraíso, você está falando para eu lembrar de você quando chegar no meu reino, mas você vai precisar voltar para a terra para pagar outras vidas, pagar as coisas erradas que você fez. Mas Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Como quem diz, o sangue do Senhor Jesus te purifica de todo pecado. Ou seja, quando a pessoa crê em Jesus, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a pessoa crê em Jesus, ela está livre do pecado, foi pagada a culpa dela, apagados estão, perdoados estão os pecados desta pessoa. Ok? Basta ela crer no Senhor Jesus, não é? E outra coisa também interessante é que eles dizem que a pessoa vai pagar, né, aquilo que fez em outras vidas, quando o Salmo 49, verso 8, vai dizer que nenhum homem pode pagar a redenção pelo seu irmão, porque a sua redenção é caríssima, ninguém pode pagar. O que é redenção? Redenção é o resgate. Ninguém pode pagar o resgate pela salvação do homem. Ok? A Bíblia vai dizer em Efésios 1 que o Senhor já pagou o resgate por nós. Seria como se um homem estivesse sequestrado e alguma outra pessoa da família recebesse uma ligação e falasse assim, vem aqui, paga o resgate para esta pessoa que está sequestrada. E você fosse lá pagasse, em exemplo, 1 milhão.
E ali aquela pessoa estava livre do cativeiro. O sequestrador falava assim, ó, está livre porque já foi pago o preço, né? E no entanto, quando alguém da família chegasse no local, aquela pessoa que está no cativeiro dissesse, não, eu não quero sair daqui. Aí alguém da família falava, mas já foi pago o resgate. E aquela pessoa, não, mas eu quero continuar preso. Ora, seria uma coisa de louco, seria uma coisa anormal, não é isso? Pois é exatamente o que acontece com a pessoa que permanece no pecado e permanece, por exemplo, no espiritismo, porque Jesus já pagou o preço da redenção. A redenção caríssima que ninguém poderia pagar, somente Jesus pagou. E se nós continuarmos nessa linha aí de raciocínio sobre a questão do preço, né, da redenção, ou que a pessoa tem que pagar os pecados que fez na vida passada, você vai ver que Isaías 64 vai dizer que o que são nossas justiças? São como o trapo da imundícia. Mesmo que você faça caridade com uma boa coisa, dê comida para os mendigos, cuide dos pobres, faça doações, etc., isso também não pode salvar. Isaías 64 diz que toda a nossa justiça, nossas obras são como trapo de imundícia. E conforme está escrito em Ezequiel 36:17, o que ia ser o trapo da imundícia? Naquela época, que não havia absorvente feminino, a mulher usava um trapo enrolado nas suas partes íntimas, e nesses dias de menstruação saía depois aquele trapo imundo. Então a justiça que um homem faz achando que está reto diante de Deus pelas suas obras, para Deus, é como um trapo desse que a mulher usava, um trapo de imundícia. Então, as nossas obras não podem nos justificar diante de Deus. Por isso que Efésios capítulo 2, verso 8, vai dizer aquele versículo clássico, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é pelas obras, a reencarnação não existe, ok? Esse é o primeiro ponto. Tem muita coisa, irmãos, que nós poderíamos citar aqui na Bíblia também. Tá? Que a pessoa fala, a pessoa está vindo, né, de outras vidas, ele está no karma, pagando o preço dos pecados passados, né? E por isso ele passa por isso e tal. Irmãos, é muito fácil para o diabo enganar uma pessoa que já tem no seu coração o desejo de ficar no pecado. Por exemplo, a pessoa cheira, fuma e bebe, aí ela pensa, não, isso aqui eu estou pagando erros das vidas passadas, na próxima vida eu pago. E assim aquela pessoa, ela vai ser engodada, enganada pela sua própria concupiscência e morre e vai para o inferno sem Jesus, não é? É muito fácil uma pessoa pensar assim, na próxima vida eu vou ser fulano, o Silvio Santos, vou ser rico, né? Eu sou pobre nessa vida porque na outra vida eu fui rico. Isso é uma mentira, irmão, aleluia. Né? Então é preciso vocês despertarem, né? Tomara que esse áudio do nosso grupo chegue a pessoas espíritas. Eu vi a reportagem, são milhares de pessoas que chegam naquela cidade atrás de uma cura, como na verdade o diabo é mentiroso. Vamos ler aqui, irmãos. Se você for na palavra de Deus, Isaías capítulo 8, verso 9 diz: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo o seu Deus a favor dos vivos, interrogar-se os mortos? O que esta palavra está falando aqui, Isaías capítulo 8, verso 9? Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinham, que chiureia, que murmura. Você já viu quando a pessoa fala com a boca assim, com os dentes assim, com os dentes rangendo, né? Estas pessoas murmuram entre os dentes. Tem espíritos familiares. O que são os espíritos familiares? Vamos lá. Uma pessoa chega no centro espírita e ali ela fala que vai falar com um ente querido, né, com um parente que já faleceu. E aquele parente já morreu, não é? Em Lucas capítulo 16 vai falar sobre o rico e Lázaro. Quando o rico está no inferno e Lázaro está no céu, o homem rico ele pede para que pudesse sair para avisar os seus irmãos que estão na terra e ia falar para ele, olha, ninguém que está aí não pode sair para cá, nem quem está no céu não pode ir para aí. Está posto um grande abismo. Né? Quem quiser na terra, que ouçam Moisés e os profetas. Quem são Moisés e os profetas? A Bíblia Sagrada está aqui. Se você não quiser ouvir isso aqui, você não vai ouvir nem se o morto ressuscitar. Então não tem autorização de Deus. Quem está no céu vir falar contigo na terra e quem está no inferno falar contigo na terra. Esse é o primeiro ponto. Então os espíritos familiares, na verdade, são demônios que entram nessas pessoas, né? E fala a vida daquela pessoa para o parente. Aí o parente pensa assim, nossa, é meu filho, é meu parente mesmo que está falando aqui, está falando tudo aquilo que só ele sabia e eu. É claro, irmão, que o diabo sabe o que o seu parente fazia na terra, né? O diabo acompanhou esta pessoa por 20, 30, 50 anos, 60, 80 anos na terra, não vai saber as práticas até mesmo mais ocultas, não é? Por exemplo, vai lá no quarto tal, tem uma
um negócio tal que eu escrevi. Tá, beleza. Aí você vai lá e acha mesmo, aí você vai falar, nossa, era meu parente mesmo que falou lá no centro, porque eu achei aquele negócio. Claro, o diabo sabe, o diabo viu ele colocar a coisa ali. Então, existem roupas que ele usava, coisas, segredos que só você, de repente o esposo, a esposa, algum parente perto sabia, que você vai pensar, nossa, e só ele sabia. Não, o diabo também sabia, porque o diabo via aquilo que ele fazia, o que ele falava, os seus pecados, o diabo sabia tudo. Então, aquele demônio, quando uma pessoa dessa sepultura, vem e entra no chamado médium, né, que na verdade é um demônio, é um cavalo, que o diabo chama de cavalo, chama de aparelho. Não é? A diferença entre quem serve a Deus e quem serve ao diabo é que o diabo chama a pessoa de cavalo, de aparelho, quando Jesus chama de filho de Deus, de príncipe, de princesa, se você servir a Jesus. Ok? Então o diabo entra naquela pessoa que chama-se médium e aquela pessoa fala a vida da outra toda que morreu. Aí aquela pessoa que está ali ouvindo na frente pensa, nossa, realmente é ele que está ali falando na boca do meio. Não, isso são, a Bíblia chama espíritos familiares. Por que familiares? São espíritos que atuavam no antepassado, aquela pessoa morre, aquele espírito, ele não fica lá descansando, ele volta para a terra para ganhar mais almas, que eles já estão condenados, eles vão para o lago de fogo e quanto mais pessoas eles levarem, para eles é o consolo deles, é ganhar almas na terra, enganar pessoas. Então o espiritismo tem levado muitas pessoas ao inferno porque acreditam nesta mentira. Espíritos familiares, murmuram entre os dentes, adivinhos. Aí o profeta ainda vai fazer uma ironia. Ué, para falar a favor dos vivos, vocês vão consultar mortos? Aleluia, como que diz? Para falar para os vivos, consulte aquele que está vivo e reina para todo sempre, que é o Senhor Jesus. Então, amados e queridos irmãos do nosso grupo aí, do WhatsApp, onde chegar esse áudio em nome do Senhor Jesus, reproduza esse áudio aí em nome de Jesus para que possa chegar a pessoas, né, que estão nos enganos das religiões. Jesus não criou religião. Jesus derramou seu sangue puro na cruz para salvar todos os pecadores. Não há um justo sequer, não há um que busque a Deus, né? A Bíblia diz que a salvação partiu do coração de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, de forma resumida, está aí. Não há reencarnação, aleluia. O karma também não existe. Jesus quer que todos se arrependam. Às vezes a pessoa, ela fuma, bebe, cheira, aí vai no espiritismo, aí pensa, não, vou desenvolver e tal, na próxima vida eu paro. Aí o diabo fala assim, é isso mesmo, ganhei mais uma alma. Por quê? Porque ela pode associar as suas práticas pecaminosas com a sua religião. Então ela continua no homossexualismo, na prostituição, na imundícia qualquer, e ela associa, ela tem a sua religião, ela segue aquela religião e ela acha que está tudo bem. E o evangelho é diferente, o evangelho manda que todos se arrependam, que todos se arrependam, se convertam, se arrependam dos seus pecados. O que é arrependimento e conversão? Arrependimento é tristeza por causa do pecado cometido e a conversão é mudança de vida. Tem que largar a prática pecaminosa, tem que se arrepender dos seus pecados e tem que buscar o Senhor Jesus, o único que derramou sangue na cruz do Calvário. Então, após ouvir esse áudio, seja quem for, não existe dois evangelhos, tá? Não importa se você é rico, pobre, branco, preto, não importa. O que importa é que você, Deus anuncia que todos os homens se arrependam, porque ele anuncia também que com justiça há de julgar o mundo, e para isso ele deu prova ressuscitando Jesus dos mortos. Então hoje Jesus é advogado, mas breve ele virá como juiz. Outra coisa também que eu lembrei agora aqui, é que as pessoas também, elas falam que a reencarnação existe, porque Jesus no Novo Testamento fala que João Batista, ele é Elias, né? Só que eu quero avisar uma coisa para essas pessoas que ensinam isso, que se para a pessoa reencarnar, para Elias reencarnar em João Batista, Elias teria que ter morrido. Só que nós sabemos que Elias não morreu, ele foi arrebatado vivo para o céu. Então, na verdade, o que existia ali em João Batista era a unção de Elias sobre ele. Então, amados, se faltar alguma coisa eu lembrar, vocês me lembram aqui, sobre algum ponto que não estiver esclarecido, nós vamos falar no próximo áudio. Deus abençoe todos, paz do Senhor Jesus.